Bom dia, muito obrigado pelo convite. Tá? Acho que para mim, pessoalmente, é um prazer muito grande estar aqui em Maringá, por conta do que eu conheço de Maringá. Eu não conheço a cidade, mas conheço as iniciativas de Maringá. Então, parabéns ao prefeito, ao secretário, não está aqui agora, mas, enfim, fiquei bastante satisfeito em poder ter ouvido aqui alguma coisa de meio ambiente, que para nós é muito, 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 muito importante. Eu sou um xiita no assunto meio ambiente, tá? Tenho 40 anos de formado e a questão toda do meio ambiente, a gente passa por uma situação extremamente delicada em relação ao meio ambiente, tá? Porque nós somos impactados a todo instante. Estava até brincando com o pessoal, estraguei o jantar ontem à noite do pessoal que me recebeu no aeroporto. Eles começaram a me perguntar sobre algumas coisas relativas ao meio ambiente e eu comecei falando a eles sobre a água mineral, né? A água mineral que a gente bebe aqui tem nitrato acima de 1 ppm. Na Europa não é aceito água acima de 1 ppm de nitrato. A gente encontra água mineral com 17, 24 ppm de nitrato. Nitrato, pessoal, é esgoto, tá? Depois comecei a falar um pouquinho também sobre a microfibra, né? Microfibra a gente usa na roupa de fitness, né? Quando você lava essa roupa, a microfibra vai para a água. A microfibra a gente não consegue filtrar ela, ainda não tem tecnologia para isso, tá? Ela vai para a água, vai para o peixe, eu vou comer o peixe, na verdade eu vou tomar água, a microfibra vai ficar com a gente, tá? Então, não é questão de a gente ficar aqui fazendo criando um clima de caos, que na verdade nós temos que ser desafiados, a sociedade tem que ser desafiada, tá? Para encarar essa questão ambiental, que é extremamente séria, tá? Até o próprio suco que a gente toma, né? Eu tomo um suco, aqui no Brasil ainda, na América Latina ainda, infelizmente, o pessoal toma suco com corante sintético. Alguém, por acaso, quando urina colorido? Não. E onde ficou o corante? Pergunta básica, sem precisar ser muito conhecedor de química, etc. A não ser o corante natural, mas o sintético fica no organismo, tá? Então, assim, a gente vai ter que mudar, vai ter que repensar a nossa forma de ver as coisas que a gente faz no dia a dia, as coisas que a gente come, tá? E participar ativamente, que nem o pessoal, a palestra anterior aqui, que foi feita uma exposição sobre lâmpada, que evidentemente é uma iniciativa bastante bacana, né? Lembrando que nós temos um passivo de lâmpada de alguns milhões de toneladas que estão em aterro ainda antes de existir essa iniciativa aqui. Então tem passivos ainda, ele tem que resolver, né? Então, assim, eu estou começando essa conversa com vocês, tá? E eu queria combinar o seguinte, que durante a nossa apresentação aqui, pode me interromper, levanta a mão, tal, a gente já pergunta na hora, para não perder o time, que acho que é importante, tá? E não acreditem muito em mim, me tenham como um grande mentiroso, tá certo? E depois vocês vão ver o equipamento que a gente desenvolveu ao vivo e a cores. Porque é lógico, se vocês forem perguntar para mim, Mora, como é que é o reator de pirólise? Eu estou envolvido nesse projeto há 10 anos. O que vocês acham que eu vou falar para vocês? Que é a melhor máquina do planeta. Então eu sou totalmente suspeito para falar do reator de pirólise anaeróbico, ok? Tá? Então, nós fizemos uma máquina móvel exatamente por conta disso, para a gente poder levar esse equipamento no ponto de contaminação, levar o equipamento aonde está o resíduo. E lá a gente chama os órgãos, que são órgãos oficiais, credenciados, para medir o nível de poluição, para medir o que realmente está saindo, para medir o que esse reator produz como resultado final. Essa tecnologia, na verdade, que a gente desenvolveu, pirólise não é coisa nova, tá? Só para vocês entenderem, a pirólise ela já é conhecida da década de 60, tá? É tão velha quanto eu, a pirólise, olha só a situação, tá? E tecnologia do século passado, mas o que foi feito foi o seguinte, a gente foi melhorando o equipamento, foi melhorando o controle, foi segurando as reações secundárias, reações químicas secundárias,
enfim, houve uma melhora significativa no processo de pirólise e a gente chegou nesse estado da arte, tá? E eu vou contar um pouquinho mais para vocês, vou dar um overview também sobre tudo que está acontecendo no mundo em relação a pirólise, compostagem, queima, etc. Tá? Falou, Marcos. Então, a nossa empresa, a Arizona, independente de ser a nossa empresa, pode ser qualquer outra, eu vou falar de pirólise, tá? Que acho que é importante a gente ter esse conceito, independente de ser Arizona ou não, a gente atua na indústria, na comunidade, no meio ambiente, tá? E uma coisa que eu quero colocar para vocês aqui que é importante, que é, na verdade, o grande lema da empresa, a nossa prioridade no meio ambiente, porque a vida é prioritária. Só para vocês entenderem o que é isso aqui, pessoal, a gente não coloca equipamento no mercado se eu não tiver absoluta certeza de que o impacto ambiental está minimizado. Tá? Se a gente não tivesse, se você tem uma ideia, o reator, nós demoramos 8 anos para colocar ele no mercado. Eu poderia ter colocado. Mas enquanto a gente não zerou dioxina, furano e alcatrão, nós não colocamos equipamento no mercado. Nós resolvemos pagar a conta, porque se eu for gerar um equipamento, se eu for produzir um equipamento que vai gerar dioxina, furano e alcatrão, os 2 primeiros itens são cancerígenos, tá certo? Qualquer lugar que eu for fazer a apresentação vai levantar a mão, olha, mas você vai gerar dioxina, furano e alcatrão? Sim. Tá certo? Então a gente procura não só para o equipamento, a gente zerar essa condição. Tá certo? O equipamento tem algumas outras falhas que eu vou comentar, tá certo? Mas dioxina, furano e alcatrão, não, é zero. Tá? E não sou, de novo, o mentiroso do Mora está falando para vocês. Nós temos que medir isso no equipamento. Tá certo? Tá? Então, o equipamento de pirólise que nós desenvolvemos, ele trata qualquer resíduo sólido. Qualquer resíduo sólido. Ou seja, é sólido, pode passar no reator. Ah, mas peraí. E a umidade? Umidade de 0 a 90%. Pode passar lodo? Pode. Tá? Lógico que diminui o poder calorífico do que ele vai gerar. Eu vou falar daqui a pouquinho o que ele gera no reator de pirólise. Tá? Só para o pessoal não ficar assim muito desconfortável em relação ao que é o equipamento, nós temos um filme aqui rápido, que a gente ganhou uma concorrência internacional no Canadá, Fireworks, tá? Eles estiveram nos visitando e quiseram ver a máquina funcionar, porque é aquela velha história, PowerPoint, tá certo? Aceita qualquer coisa, né? O negócio é pôr o equipamento de pé para funcionar, que é isso que nós fizemos, tá? Então tem um filminho rápido, Marcos, por gentileza. Opa! Vamos ver. No teste que nós fizemos funcionou. Desculpa que está em inglês, porque acabou de ganhar essa concorrência. Esse é o equipamento. O reator portátil de pirólise. Ele transforma resíduo em gás ou óleo pirolítico. Eu vou falar. Não é queima de resíduo. Também vou falar sobre isso. Tá? Só para vocês verem como é que ele está. Unidade de processamento. Isso aqui, só para você ter uma ideia, é remédio, pessoal. Quando a gente pede para o cliente levar produto, ele leva o melhor produto que ele tem para passar no reator. Tá? Isso aqui é um resíduo bonzinho também, da Supply, que é de posto de gasolina, coleta de posto de gasolina. Tá? Esse funcionário está improvisado, evidentemente não vai passar no reator. Aqui o gás, vocês estão vendo, dá para parar um pouquinho, Marcos, por gentileza? Vocês estão vendo o gás aqui, ó? O gás que é gerado no reator de pirólise, ele não é amarelão assim. Por quê? Porque o reator de pirólise, ele gera muito hidrogênio. Hidrogênio, metano, um pouco de gás carbono, propano. O gás que é gerado é muito parecido com o gás de cozinha, que é o GLP. Tá? Ele está amarelo assim porque o cliente reclama quando ele vai visitar nós lá e não vê nada. Quando você vê o hidrogênio queimando lá no UV, você não vê a chama. Então a gente deixa entrar um pouco de ar no reator para produzir uma queima desbalanceada. Isso aqui é uma queima desbalanceada. Tá? Só para vocês terem uma informação. O poder calorífico do Singás é em torno de 3.800 kcal.
tá? Ele é metade do poder calorífico do gás natural. Então, se alguém tiver que substituir gás natural pelo singás, que é gerado pelo resíduo, eu vou ter que dar o dobro de vazão para compensar a questão térmica aqui. Tá certo? Obrigado, Marco. Pode avançar. O equipamento todo é produzido em aço inox. Aqui é o pessoal do Panamá e da Railworks que está nos visitando. Segundinho lá, por gentileza, pode parar? Ó, o que sai do reator? Do reator a gente tem óleo, água e gás que está aqui, certo? Lógico que eu posso programar o reator para ele soltar muito gás e pouco óleo, ou ao contrário, ele pode soltar muito óleo e pouco gás. O óleo é o óleo pirolítico, eu vou falar sobre ele daqui a pouquinho, tá? Então, no caso específico da concorrência que nós ganhamos, o pessoal do Panamá queria o reator para gerar óleo pirolítico. Então ele gera muito óleo, em torno de 250 litros de óleo por tonelada de lixo, resíduo qualquer, tá? Contra 200, 220 metros cúbicos de gás. Muito menos gás do que óleo no caso deles aqui, tá? Que é o biodiesel. Assim que ele está embalando ele, já sai embalado, o óleo está saindo, já está embalado em tonéis de 200 litros, e água também. É o primeiro reator do Brasil, óbvio, tá? Aqui é o que sai as cinzas. Aqui é o Ike Martins fazendo ensaio, porque eles vieram acompanhar o ensaio do equipamento, tá? Eles têm um espectrômetro de massa para medir a composição do gás, tá? Que é o gás de síntese que é gerado no reator, tá? Aí nós vamos ver o resto agora, por gentileza, tá? Então, o que a gente já sabe, né? Nós sabemos que um processo de pirólise, piros, fogo, lise é ruptura, então é ruptura por fogo, mas o resíduo não tem contato com fogo. Na verdade, imagina que eu tenho um tubo, imagina que é um tubo. Eu aqueço esse tubo a 900 graus de temperatura. Dentro desse tubo, vácuo, eu faço passar o resíduo lá dentro. Então o resíduo é aquecido indiretamente. Tá certo? Por que eu não tenho ar lá dentro? Eu não tenho ar lá dentro do reator porque eu não quero reação química lá dentro. Eu quero só ruptura molecular. Porque se eu tiver reação química, eu vou ter problema. Vou ter alguns materiais que eu não quero. Tá? Que nem gás sulfídrico, altamente agressivo. Posso ter até ácido sulfúrico gerado lá dentro na forma de vapor, tá? Vamos lá? Então, o equipamento que nós desenvolvemos, tá? É esse palavrão aqui, ó, tá? Termoconversão pirolítica anaeróbica. Termoconversão porque é uma conversão por temperatura. Pirolítica porque é ruptura por temperatura, anaeróbica porque não tem ar lá dentro. Ponto. Tá? É isso. E aqui é o seguinte, pessoal, só para a gente se posicionar no que tem hoje a nível de estratégia ou de tecnologia para tratar de resíduo. O que nós temos? Tem várias coisas, mas o principal está aqui. Então eu tenho aqui a compostagem, que é biodecomposição, tá? A outra tecnologia é a incineração, lembrando vocês que o mundo começou com incineração de resíduo, tá? Quem for na Europa, tá? Quem for na Europa vai visitar a Itália, vai visitar a França, vai visitar a Espanha, vai encontrar lá em grandes usinas queimando resíduo. E aí o cara faz a pergunta: pô, Mora, mas se o cara está queimando resíduo e você está falando que pirólise é uma tecnologia mais recente, por que não tem essa tecnologia lá? Por que o pessoal não implantou pirólise lá na Europa, por exemplo? Por motivo simples, pessoal. A Europa foi quem começou primeiro a tratar resíduo, certo? Então eles montaram grandes usinas para queima. Então são usinas de 3.000, 4.000, 5.000 toneladas de resíduo por dia. É uma monstruosidade de usina. Então, e como eles tiveram que atender a questão ambiental europeia, que é bastante rigorosa, eles montaram usinas grandes, mas também montaram parques de filtragem imensos, que é 3 vezes o tamanho da usina. Isso está montado, funcionando e atende a especificação europeia. Então, qual é a motivação que o empresário tem de mobilizar uma estrutura desse porte
para montar um reator de pirólise? Nenhuma. Tá certo? Então é por isso que vocês vão encontrar grandes usinas de queima na Europa. No Japão, não. O Japão tem unidades menores. Então hoje, por exemplo, 80% do resíduo no Japão é tratado com pirólise. No Japão. Oi, pois não. É interessante também, pessoal, essa questão de custo. Você montar uma usina lá, foi montada lá na Europa, devido a esse investimento em tecnologia da questão da filtragem, o custo pode triplicar a usina. Nesse caso, como não há praticamente resíduos em termos de poluição, o custo da usina vai lá embaixo. Não, diminui por causa dos filtros que você vai ter que usar. Porque na queima você gera muito produto. Muito produto tóxico. Entendeu? Bom, então só para exemplificar um pouquinho, então nós temos aqui a compostagem, a incineração, a carbonização. Tá, a carbonização, a carbonização surgiu por questões aqui no Brasil, particularmente por conta do carvão. A nossa siderurgia usa o carvão mineral. O nosso carvão mineral é muito pobre, tá? E tem muito enxofre, tá? Então, a carbonização é particularmente interessante porque eu posso utilizar, através da biomassa, tá certo? A carbonização da biomassa nos altofornos para gerar o ferro-gusa, tá certo? Então, a carbonização apareceu também por conta disso. A gasificação, ele é um processo intermediário entre a incineração e a pirólise. O que é a gasificação? A gasificação é o aquecimento, tá? E é uma queima de resíduo com controle de entrada de ar. Então a grande diferença entre gasificar e pirolizar é que a pirólise, o resíduo não tem contato com chama. Na gasificação, o resíduo tem contato com chama e há um controle do ar que entra dentro do gasificador. Tá? Então é uma estequiometria pobre para não permitir que haja uma queima, uma combustão plena dentro do gasificador. Tá? O gasificador tem os probleminhas, tá? Que é de novo a geração de alguns produtos, alguns gases indesejáveis que eu não gostaria de ter no processo, dioxina, furano, gás sulfídrico principalmente. Tá? Mas existe, funciona. Se houver uma disposição em gastar recurso para colocar filtros poderosos, não tem problema nenhum, é uma tecnologia que funciona, o gasificador. Tá? O nosso equipamento é o reator de pirólise. Tá? O reator de pirólise precisa de menos filtro. Tá certo? Na verdade, quase filtro nenhum. Só o filtro de gás sulfídrico dependendo do produto. Porque não tem equipamento mágico. Não tem equipamento mágico para tratar de resíduo. Tá? É muito importante isso, depende do que você coloca no reator. Eu brinquei com você da questão que o pessoal só leva produto bacana para nós testarmos no reator, né? São os mais simples possíveis, vocês podem imaginar. Mas remédio, por exemplo, remédio tem enxofre, tem fósforo, tem cloro, tá? Tudo isso é problemático em relação à geração de gás. Gera gás clorídrico no reator? Gera, estou colocando cloro. Gera ácido gás sulfídrico? Gera, tá? Estou colocando enxofre. Lógico que é traço. Então aí vai um pouco da habilidade você pegar o reator, tanto o gasificador quanto o de pirólise, que você pode ir colocando, dosar isso, né? Não colocar tudo de uma vez e fazer um mix, um blend do material que está entrando. E a gente vai ter traços lá na ponta de gases indesejáveis. Aí facilita a vida do quê? Do filtro. Não que a gente vai jogar esses gases na atmosfera, não, mas facilita a vida do filtro. Outra coisa, o filtro, quando ele satura, ele entra no reator de novo. Não, isso a gente não descarta. Ele entra no reator, tá? E liga gás de novo, tá certo? Bom, então, a pirólise é ruptura e recombinação molecular por aquecimento em ambiente sem oxidação. Tem uma outra tecnologia mais moderna, tá? Que é a tocha de plasma. Esse aqui eu morro de paixão por isso aqui, tá certo? Só tem um problema. Quem adivinha? Preço. Não fica de pé financeiramente, tá? Porque a tocha de plasma ela consome energia, muita energia elétrica, tá certo? E não sobra nada para que eu consiga vender e fazer alguma coisa com o que sai do reator. Porém, eu morro de paixão, por quê? Porque tocha de plasma
Se eu pegar um material, colocar, fazer ele passar na tocha de plasma, o que eu vou ter? Vou ter a substância simples, todas elas. Tá? Então, se eu entrar com um produto, eu entro com matéria plástica, que é carbono e hidrogênio, e se tiver alguma molécula de cloro, por exemplo, vou ter hidrogênio, carbono e cloro, separado na substância simples. Aí eu levei todo mundo para a substância simples. Tá certo? Então, o que se faz hoje? Muito estudo para baratear a tocha de plasma. Tá certo? É a tecnologia mais top de linha que tem em relação ao tratamento. Ninguém tem no mundo, neste momento, um equipamento a plasma que economicamente seja viável. Mas o bacana para nós, o que é? Tem solução quase perfeita aqui. A tocha de plasma é quase perfeita. Tá? Ok, nós vamos falar de reator. Então, volta um pouquinho, por gentileza, Marcos. Então, nós vamos falar do reator de pirólise, tá certo? Avança um pouquinho. Por que a pirólise apareceu? Por que ela se viabilizou? Porque, de certa forma, os químicos, tá? Vou elogiar os químicos agora, não que tenha nada em particular aqui, hein, pessoal? Os químicos perceberam o seguinte, que as substâncias que existem no nosso dia a dia, a grande maioria delas, e por isso que isso aqui é planeta Terra, né, são compostas de polímeros, cadeias de que vocês estão vendo aqui, ó, carbono e hidrogênio. Aqui é um cara chamado poliisopreno. Poliisopreno é pneu, borracha natural. Tá? Olha o que é composto do pneu. Essa cadeia aqui, ó, carbono de monte e hidrogênio de monte. Polipropileno, plástico. Polipropileno, o que é composto do polipropileno? É um polímero, aqui ó, carbono e hidrogênio de monte. Tá? Depois eu tenho aqui ó, polivinilcloreto, que é o PVC. Olha o que tem o PVC. PVC tem hidrogênio, carbono e tem um cara aqui ó. Quem que é esse cara aqui? Cloro. Tá? Esse é o vilão do PVC. Tá? Depois eu tenho o polietileno, PE, também de novo carbono, ou seja, alguém sacou o seguinte, bom, se eu conseguir romper as estruturas, essas ligações covalentes aqui, ó, eu vou ter hidrogênio de monte. Eu posso pegar um material plástico, que é um terror, tá? Terror por quê terror? Tá? Não tem plástico, pessoal, não tem. Eu afirmo para vocês que não tem plástico que se decompõe em menos de 300 anos. Não tem. Tá certo? Pode procurar onde quiser. Até a bituca de cigarro, quando eu estou na praia e vejo o cara colocar a bituca de cigarro na areia, tá? Então ele condenou aquele trecho de areia a 200, 300 anos, tá? Porque a bituca de cigarro é polietileno, o filtro da bituca de cigarro. Tá certo? Tá? Então vamos ter ali caranguejos, e tudo mais, crustáceos convivendo com uma bituca de cigarro por 300 anos. Mas se eu romper a estrutura, eu vou ter muito hidrogênio e muito carbono, tá? O que para nós é bacana. Por que é bacana? Porque o hidrogênio é um gás extremamente calórico. E o hidrogênio, quando você queima ele, forma o quê? Água. Tá? Então a pirólise, ela começa a se viabilizar nesse sentido, essa reação, uma reação. Quando você rompe as estruturas moleculares, nós temos uma reação isotérmica. Então há liberação de calor. E o processo começa a se auto-realimentar dentro do reator. Então eu gasto uma energia para aquecer o reator até 800 graus, 900 graus, tá? E depois o sistema começa a se manter, por conta das reações exotérmicas de ruptura de ligação covalente aqui. Até a lactose. Lactose tem hidrogênio e oxigênio. Isso aqui é uma molécula de lactose. Tá? Aqui é a molécula de celulose, que é madeira. Muito hidrogênio, muito carbono, muito oxigênio de novo. Então, muita gente às vezes não se apercebe que os materiais, por mais ingratos que sejam para a natureza, são compostos em sua essência 90%, 95% de carbono e hidrogênio. Tá certo? Então, romper essas estruturas me gera principalmente hidrogênio. Há algumas reações secundárias dentro do reator? Sim, reator de pirólise. Tanto é que eu não vou ter só hidrogênio, vou ter muito hidrogênio, mas vou ter propano, vou ter butano, vou ter eteno, alguns gases em menor quantidade, mas vou ter também esses gases que queimam
plenamente, tá certo? E não formam gases de efeito estufa em quantidade significativa. Vou mostrar. Vamos lá, por gentileza. Opa, mudou o operador. Qual que é o teu nome? Vinícius, tá? Eu ia chamar de Marcos. Vamos lá. Pessoal, eu não vou entrar em detalhes com vocês. Essa apresentação nossa é uma apresentação de 3 horas, nós vamos só falar 50 minutos. Ninguém me aguenta e eu também não me aguento, né? Então é assim, ó, o que eu vou mostrar para vocês rapidinho, tá certo? É o nosso equipamento, ou seja, a pirólise de modo geral, não só o nosso equipamento, mas a pirólise, tá? Eu vou mostrar só as caixinhas em vermelho aqui para a gente entender a maluquice toda, tá? Então, primeiro, o processo é contínuo, tá certo? Então o grande ganho que a gente desenvolveu na Arizona foi exatamente isso, tornar o processo de pirólise contínuo. Normalmente não é, o processo de pirólise é por batelada. O pessoal monta um tancão, joga o material lá dentro, aquece por fora, o material fica batendo lá dentro, tá certo? Depois de um determinado tempo vai lá e abre e sai gás. E fica um resíduozinho pequenininho lá de 2, 3% de material inerte. Isso é o que tem no mundo. O nosso equipamento, ele é um equipamento contínuo, ou seja, você faz uma preparação antes, que é uma trituração do material, esse material entra no reator, tá certo? Anda no reator, e aqui do reator, o que sai? Sai gás de síntese e sai material inerte. Tá? Sai carbono, nitrogênio, fósforo, potássio, que é NPK, o carbono você vende. Aí o cara pergunta, Mora, mas e se entrar um metal pesado aqui, o que acontece? O que acontece se entrar metal pesado aqui, ó, lítio? Entrar uma bateria aqui, ó, cádmio, o que acontece com esse material? Sai aqui. Eu vou devolver o material. Ah, Mora, e se entrar água aqui, ó, que é o resíduo urbano? O resíduo urbano, no Brasil, a umidade varia de 43% a 57%. Mais umidade no norte, principalmente Amazonas, sobe muito lá. Mas o resíduo urbano tem essa concentração de água. Então, se eu receber 1 tonelada de resíduo urbano, por exemplo, com 50% de umidade, 500 litros de água, certo ou não? Vai sair 500 litros de água, eu vou devolver 500 litros de água para vocês. Eu não faço água com a molécula de água. Tá? Poderia romper a estrutura de água no reator? Poderia, mas o reator teria que trabalhar 1.500, 1.600 graus de temperatura. E aí de novo inviabiliza sobre o aspecto energético. Então o reator, quando você entra com resíduo, ele solta material inerte, que é carbono, nitrogênio, potássio e fósforo, mais algum metal, traço, coisa muito pequena, mas solta aqui, mais gás de síntese, mais água, mais óleo. É isso que sai do reator. A água eu vou devolver, certo? Outra questão é o seguinte, o gás de síntese, que é o que sai do reator, ele é composto de hidrogênio, propano, metano, dióxido de carbono. Tá? Um pouco de dióxido de carbono, porque alguns materiais que entram no reator têm oxigênio na sua composição. Então, obrigatoriamente acontece uma reação dentro do reator. Não pelo oxigênio que veio de fora, mas pela composição dos próprios materiais que entram. Porque resíduo urbano tem de tudo. Tem pedaço de madeira, mas também tem móvel. E móvel tem fenol. E móvel tem resina. Tá certo? Tem MDF, tem resina, tem aglutinação. Esses materiais têm oxigênio, esses materiais têm cloro, esses materiais têm flúor, e etc. Tá? Então, é isso que a gente tem no equipamento. Só para vocês verem o gás de síntese, como é que é, tá? Aqui foi feito um ensaio num laboratório escuro, então por isso que eu consigo ver a chama. Vamos ver o gás de síntese que sai. E aí? Está funcionando, já. Não tem imagem. Então minimiza ela, você consegue. Eu treinei com o Marcos. Ok? O Vinícius não tem culpa, mas eu treinei. Não faz. Eu tenho separado o arquivo, eu mostro para ele daqui a pouquinho. Vinícius, pode abortar. Aqui continua. Então é o seguinte, eu ia só mostrar na verdade a chama, que é a chama do hidrogênio queimando,
tá? Que a gente vai ver que ela em ambiente escuro eu consigo ver a chama. Tá? Pode avançar, por gentileza, um pouquinho? Essa foto aqui, esse slide aqui, ele é o mesmo que o anterior. Tá? Só que aqui nós vamos ver o equipamento, certo? Lá é o processo. Okay? Então, ó, o processo de pirólise, o reator só é essa parte central. Tá? Todo o resto aqui são acessórios que se incorporam ao reator. Então, por exemplo, eu tenho um módulo de tratamento de resíduos, tá? Eu tenho um módulo de geração de energia, eu tenho um módulo de separação dos produtos que saem da pirólise, tá? E uma coisa importante que vale a pena a gente comentar: quando se implanta o reator de pirólise, o impacto em relação às cooperativas de resíduo que estão aqui representados é zero, porque ninguém vai tirar resíduo da cooperativa, tá certo? Aquilo que a cooperativa não consegue ou não tem valor agregado no mercado, isso vem para nós, vem para o reator e ele transforma em gás. O gás tem valor agregado, tá? Tem muitos plásticos que não tem o que fazer com ele, tá certo? É muito pouco a valorização dele no mercado. Então, outro cuidado que a gente tomou também foi em relação a essa questão, não impactar em relação porque no Brasil tem vários locais que tem as cooperativas, isso é lei, né? Tá? Então isso é um detalhe que eu vou falar com você. Vamos ver primeiro, pessoal, rapidinho, o módulo de tratamento. Como é que se trata o resíduo? Aqui, ó. Bom, então o reator recebe resíduo urbano. Do jeito que vocês estão vendo aqui, essa maluquice aí. Tá? Isso aqui, dependendo como for, a cooperativa às vezes nem passa pela cooperativa. Não sei como é que vocês estão aqui, tá certo? Mas às vezes não passa pela cooperativa. Não tem importância, se passar tudo bem, se não passar, o reator recebe. Tá? Pode avançar, Vinícius, por gentileza. Isso aqui é o CDR, que é aquele resíduo lá seco, sem material orgânico. Tá? Também usado, vocês têm uma ideia, quem compra isso aqui, ó, não é só o Brasil, não. Finlândia compra CDR, a Noruega compra CDR, a Dinamarca compra CDR. Tá? Mas compra para quê, Mora? O cara está importando lixo? Lógico. Vocês não viram as cataratas que tem na Dinamarca, na Noruega, para gerar energia? Um parque hídrico imenso na Noruega. Não tem nada de hídrico na Noruega, gente. Não tem nem fio de água. Tá? Como é que gera energia lá? Nuclear. Ah, puta, mas vamos gerar solar. Vamos trabalhar com solar na Noruega. Uns 62 dias por ano com o sol a menos 5 graus de temperatura. Né? Então é o seguinte, não tem como. Então eles importam o resíduo, tá? Só que lá estão queimando. Queima o resíduo para gerar energia elétrica. Ok? Então o CDR é muito usado. Outro material é isso aqui.